Estas informações são, de resto, o ponto de partida para o debate aqui em estúdio com Marco Marques, do Movimento Precários Inflexíveis, e a partir dos estúdios da SIC em Coimbra, junta-se à edição da noite o sociólogo Elísio Estanque. Boa noite a ambos. Boa noite aos dois. Marco, pergunto-lhe desde já qual é a posição dos precários inflexíveis sobre estas alterações hoje discutidas e que o Governo está a estudar. De que forma podem, de facto, ajudar a combater a precariedade? Bom, antes de mais, boa noite. Os precários inflexíveis veem este anúncio. Nós ainda não estamos a falar de uma medida que já está efetivada, não temos acesso à medida final. No entanto, é um avanço bastante grande, aliás, até uma vitória mesmo para os trabalhadores precários, porque vai ao encontro daquelas que são as nossas exigências ao longo de muitos anos. Ver reconhecidas situações que correspondem a situações ilegais e poderem ser transformadas num contrato de trabalho é uma grande exigência que os movimentos precários têm ao longo dos últimos anos. E basta ver de onde nasce esta lei. Esta lei que se fala, esta lei 63 de 2013, chamada por nós a Lei de Combate à Precariedade, é uma lei que nasceu exatamente de uma iniciativa legislativa de cidadãos que foi recolhida as assinaturas durante o ano de 2012, depois da célebre manifestação da Geração Arrasca. Foi uma iniciativa que foi entregue no Parlamento no final de 2012, entrou em vigor em 2013. A lei tinha 3 pontos iniciais, um sobre o trabalho temporário, um sobre os contratos a termo e um sobre os recibos verdes. Conseguimos aprovar este sobre os recibos verdes e esta lei transformou-se, esta iniciativa popular transformou-se num mecanismo, realmente um mecanismo efetivante de transformação de relações ilegais em relações legais, de contrato de trabalho. As propostas que foram ontem à noite apresentadas são no alargamento das situações em que esta transformação pode ocorrer, ou seja, neste momento é só falsos recibos verdes, passa a ser também em relação a falsas bolsas, falsos estágios e também do trabalho informal. Não esqueçamos que Portugal tem uma longa tradição de trabalho informal, do chamado trabalho por baixo da mesa, e depois um aprofundamento da lei, também é aquilo que nós defendemos, que é, neste momento, através do desencadeamento da lei, o trabalhador fica às vezes numa posição frágil em que pode ser, não tem vínculo, não é? Passa a poder ser despedido nesse momento em que existe a denúncia da situação. E pelo que foi apresentado, vai ser instituído um mecanismo que permite que esse trabalhador ou essa trabalhadora não possa ser despedido. Marco, vamos trazer também o Elísio Estanque aqui para o debate e com esta palavra que passou a fazer parte das nossas conversas, precariedade. Elísio, boa noite. Como é que um sociólogo olha para esta realidade do mercado de trabalho? Afinal, o que é ser precário? Ser precário é ser particularmente um prestador de serviços dependente na prática e sem condições de qualquer tipo de proteção, à semelhança daquilo que acontece com os trabalhadores que têm um vínculo mais estável e mais seguro de trabalho. Neste caso concreto, a questão dos recibos verdes, portanto, foi criada para as profissões de trabalho independente, as profissões liberais, etc., mas, na prática, no caso de Portugal, surgiram toda uma série de situações em que muitas entidades patronais socorreram-se desse expediente para, enfim, estabelecerem vínculos com trabalhadores em situação muitíssimo vulnerável, de modo a poderem, enfim, descartar-se desse trabalhador a qualquer momento. E, de facto, enfim, olhando para as propostas que estão em cima da mesa, e inclusive alguns pontos que já estão aparentemente consensualizados com as forças políticas que suportam esta maioria, eu penso que há aqui sinais claros de um avanço e de um progresso no sentido de dignificar o trabalho que efetivamente é prestado segundo uma relação de dependência, em que o trabalhador não está autónomo, não é detentor dos seus próprios meios de trabalho, muitas vezes, está subordinado a uma hierarquia, etc., e, portanto, foge completamente daquilo que a lei prevê como a definição do trabalhador independente. E há milhares de casos desses, não é? De facto, aquilo como o Marco referiu, a lei de 2013, e ainda por cima, por ter sido de uma iniciativa de cidadãos e de um movimento social, foi particularmente importante essa conquista, e ainda bem que ela, de facto, teve resultados positivos,
digamos, combatendo e retirando dessa situação de precariedade alguns milhares, embora ainda poucos, e, portanto, eu vejo com bons olhos que estas propostas que estão agora a ser negociadas, no sentido de uma extensão da aplicação desta lei também, enfim, aos falsos estágios, às falsas bolsas, etc., que combatam, de facto, a ilegalidade e, enfim, atividades ilícitas diversas que beneficiam, digamos, por parte de entidades sem muitos escrúpulos, beneficiam da vulnerabilidade, da necessidade absoluta de alguém, enfim, ter, às vezes nem sequer é uma questão de salário, porque no caso dos estágios, muitos deles não têm sequer salário, mas a dependência, a ansiedade de qualquer jovem em querer abrir uma pequena brecha, uma pequena perspectiva de poder vir a estabelecer um vínculo e aceder a uma profissão digna, faz com que ele aceite tudo, porque infelizmente hoje em dia, devido, enfim, a tendências de mudança muito profundas no mercado de trabalho que já vinham de trás, mas que foram particularmente agravadas neste enquadramento de crise e de austeridade, fez com que a juventude atual, que se debate com todos estes problemas e bloqueios do seu futuro, tenha passado, de facto, a naturalizar, digamos, a situação de precariedade. E é, de facto, Elísio, uma ideia que ainda vigora em Portugal, essa de que mais vale ter um trabalho, mesmo que seja precário, do que estar no desemprego. O tempo voa e nós, infelizmente, nesta edição da noite não temos muito. Há, no entanto, aqui mais uma questão que eu queria colocar ao Marco Marques. Se teme que este acordo possa não se concretizar, isto depois dos avisos do Ministro Vieira da Silva, precisamente no Parlamento, a dizer que é preciso aqui garantir a sustentabilidade da segurança social e a deixar um alerta, a dizer que o acordo ainda está em estudo e que a alteração aos descontos dos recibos verdes não pode criar uma nova geração no fundo de pensões mínimas. Pois, é como lhe disse no início, nós estamos aqui a lidar com anúncios, não estamos ainda a lidar com as propostas finais. Mas temo que este acordo possa não se concretizar. Eu espero que se concretize. Ou depois daquilo que tem ouvido, está mais descansado? Eu espero que se concretize, mas isso cabe à relação de forças que existe no Parlamento de efetivar ou não este acordo. Para já, tudo que ouvimos, das notícias que lemos, é que irá no sentido... É claro que é necessário aprofundar aqui algumas questões pormenores jurídicas, por exemplo, esta questão de não poder despedir o trabalhador, são questões que movem com algumas preciosidades jurídicas. No entanto, achamos que está um caminho aberto para resolver muitas situações. Mas deixe-me só dizer, em relação a esta lei, nós mudamos agora um bocadinho aqui, é que, ao contrário do que se falava antigamente, nos últimos 4 anos, em que o anterior governo falava mais de precários, não era? O alvo era os precários. Aliás, até o ministro Pedro Mota Soares, uma das marcas dele foi a perseguição aos precários, às dívidas dos precários. Agora falamos de precariedade, falamos de como resolver o problema da precariedade. E isto parece-me um grande avanço e espero que estas medidas, no início de 2007, como disse no início, que se venham a concretizar. Marco Marques, obrigada pela sua análise aqui, a sua reação a este pacote de medidas que está ainda em discussão. Não há ainda, de facto, um acordo, como disse, são ideias, mas que, como deixou aqui a sua opinião, acha que, de facto, isso poderá avançar finalmente, tal como pretendia o movimento de precários inflexíveis. Agradeço também a presença do sociólogo Elísio Estanque por nos ajudar a perceber também aqui alguns contextos e conceitos a propósito do mercado laboral em Portugal. Boa noite. Obrigado aos dois.